Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula iremos retratar a eletroquímica, mais especificamente pilhas. Essa aula é a parte 2, onde nós veremos a diferença de potencial. Então, vamos lá! Mas antes de irmos, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal. E se gostar da aula, deixa o like no final. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. A nossa aula inicia depois da vinheta. Nós vamos iniciar a aula definindo o que é a diferença de potencial. Numa reação de óxido-redução, nós temos os elementos que eles têm a tendência em ceder elétrons ou a tendência em receber elétrons. Essa tendência ela é determinada pelo potencial do eletrodo, que a gente representa pelo E, e ela é medida em volts, certo? E aí a gente fala que quanto maior for a medida de potencial de oxidação, maior é a tendência do metal ceder elétrons. E quanto maior for a medida potencial de redução, maior é a tendência desse metal ganhar elétrons, certo? E aí, esse potencial, essa medida, ela é feita nas seguintes condições padrões. De pressão de 1 atm, de temperatura de 25 graus Celsius, e a solução, ela está na concentração de 1 mol por litro. Sendo assim, nessas condições, nós chamamos denominamos como potencial normal de eletrodo padrão. Mas, para fazer essa medida de potencial, precisou-se ter um eletrodo referencial. E esse eletrodo referencial é o eletrodo de hidrogênio. E a ele foi definido o potencial de zero. Então, para fazer as medidas dos metais, desses potenciais desses metais, então, o eletrodo base é o eletrodo de hidrogênio. Então, se o sentido da corrente ela for do eletrodo do metal para o hidrogênio, significa então que se está a corrente no sentido metal-hidrogênio, é o metal que está oxidando, certo? E o hidrogênio está reduzindo. E aí a gente fala que o potencial de redução do metal vai ser um valor negativo, porque na verdade ele não está reduzindo, ele está oxidando. Mas tomou-se também o padrão determinar o potencial de redução. Então, sempre em função do hidrogênio. Se é o hidrogênio que está reduzindo, significa que é o metal que está oxidando. Então, nesse sentido, determinaria o potencial de oxidação. Mas o padrão é determinar o potencial de redução. Logo, esse valor para M, na situação em que ele oxida, é um valor negativo. Já na situação, se a corrente for do hidrogênio para o metal, significa que quem está recebendo elétrons é o metal. Então, ele está reduzindo. E nessa situação, o potencial de redução ele vai ser positivo em relação ao hidrogênio, certinho? Porque o potencial do hidrogênio é zero. Então, aqui, gente, nós observamos aqui o potencial, quando a gente tem aqui o íon, H+, se transformando em gás hidrogênio. E aí, a gente determinou que o potencial padrão de redução vai ser zero. Todo aquele elemento todo aquele metal em contato com o eletrodo de hidrogênio tiver um valor negativo, significa que ele, na pilha, foi o eletrodo que oxidou e o hidrogênio que reduziu. Agora, se for um valor potencial aqui, potencial padrão positivo, significa que o metal reduziu e o hidrogênio que oxidou, certinho? E aí, esses valores são padrões. Sempre quando você tiver uma pilha de lítio, o potencial de redução para o lítio é menos 3,045 volts.
E aí, gente, em função desses valores padrões aqui de redução, é possível você determinar a voltagem de uma pilha montada. O que é isso, professora? Vamos observar aqui, ó. Então, vamos ver. A diferença de potencial na pilha de Dênio. A pilha de Dênio não são os elementos zinco e cobre? O potencial padrão de redução do zinco é menos 0,76 e o potencial de redução do cobre é mais 0,34. Então, novamente, o que significa aqui esses sinais dessas diferenças de potencial? Então, o negativo significa que o eletrodo de zinco, ele tem uma tendência de menos 0,76 em reduzir, menos 0,76 volts, em reduzir em relação ao hidrogênio. Então, quando você tem zinco com hidrogênio, o zinco, ele oxida e o hidrogênio que reduz. Agora, o cobre, ele tem uma tendência positiva, ou seja, ele reduz e o hidrogênio, ele oxida, certinho? Então, a gente vê aqui que, na verdade, o zinco, por estar negativo, ele tem uma tendência menor em redução. E o cobre, por estar positivo, ele tem uma tendência maior em redução. Se o elemento tem uma tendência menor em reduzir, então ele tem uma tendência maior em oxidar. Então, como o cobre tem um maior potencial normal de redução, ele vai ganhar elétrons, sofrendo a redução. E o zinco, ele vai perder elétrons, ele vai sofrer oxidação. Então, as semi-reações aqui, na verdade, elas vão ser as seguintes. Aqui, ó, é o potencial de redução e aqui está negativo. Se eu inverter, né, produto com reagente, então zinco está se transformando em zinco 2+, isso aqui é redução. Então, o valor de potencial de... Desculpa, isso aqui é oxidação. Então, o valor de potencial de oxidação, ele é positivo em 0,76. É aqui, ó, o mesmo valor. Só que agora o sinal está contrário porque é o potencial de oxidação. E aqui, gente, é o cobre. Ele tem a tendência em reduzir. E aí, a gente pode cortar aqui, ó, somando as duas equações, para a gente obter a reação global, a gente pode cortar aqui os elétrons, porque tem 2 elétrons do lado do reagente e 2 elétrons do lado do produto. A gente chega aqui na equação global e o potencial, a diferença de potencial dessa pilha, ela vai ser de 1,10 volts. E aí, a gente consegue determinar a voltagem da pilha. E aí, em diferentes pilhas, utilizando diferentes metais, a gente consegue obter esse valor aqui de potencial. Certinho? Vamos fazer um exercício para a gente aplicar os conhecimentos adquiridos aqui na nossa aula? Vamos lá! Atividade. Conhecendo as seguintes semi-reações e os respectivos potenciais padrões de redução abaixo, determine a DDP da pilha formada pelos eletrodos indicados. Então, está querendo que a gente determine o eletrodo da pilha formada por estanho e prata. Então, gente, o que a gente vê aqui? A semi-reação de redução do estanho está negativo. Então, se está negativo, ele tem uma tendência menor em reduzir. E a prata está positiva. O potencial de redução da prata é positivo, ou seja, a prata tem a tendência em reduzir. Então, como que a gente verifica aqui? Se tem uma tendência menor em reduzir, quer dizer que tem uma tendência maior em oxidar. Então, a gente vai pegar a primeira equação aqui e vai invertê-la. E aí, a gente vai ter agora o potencial de oxidação. Também a gente inverteu aqui, certo? E a segunda, gente, como aqui eu já estou vendo que eu tenho 2 elétrons e aqui eu só tenho 1, eu já vou multiplicar essa segunda equação aqui por 2. Então, eu vou ter 2 prata mais 2 elétrons, formando 2 prata metálico. Lembrando, gente, que aqui não funciona igual à termoquímica. Vocês lembram lá na termoquímica? Tudo que a gente fizer na equação, o ΔH, entalpia, também a gente faz com ela. Se inverter, inverte. Se dobrar, também dobra. Aqui não, tá, pessoal? Aqui o potencial de redução não modifica o valor se eu multiplicar a equação toda por 2,
tá bom? Não confundam. Lá é termoquímica, é entalpia. Aqui é eletroquímica, é potencial de redução, tá bom? Lá é energia, aqui é voltagem. Então, vamos lá. Então, eu posso cortar aqui os dois elétrons e fazer o somatório. Então, a equação global da minha pilha e o ΔH é o somatório, dando 0,94, chegando então à resposta letra D. Mas tem uma segunda forma de resolver esse exercício, sem precisar montar aqui a equação. Nós podemos resolver esse exercício utilizando um cálculozinho simples. Para efetuar o cálculo da variação de entalpia das pilhas, nós utilizamos, então, variação de entalpia vai ser o potencial de redução maior, que é o 0,80, menos o potencial de redução menor, que é menos 0,14. Então, 0,80 menos 0,14, então, menos vezes menos, mais. Então, totalizando aqui 0,94, chegando ao mesmo resultado e mais rápido. Nossa resposta, letra D. Certinho, gente? Muito tranquilo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se surgiu alguma dúvida aí no meio do caminho da aula, deixe aí nos comentários. Vai ser um prazer te responder e esclarecer sua dúvida. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!